Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal do YouTube. Nesse exato momento, quem vos tem a oportunidade ampla de mais uma vez estar podendo cumprimentá-la e vos saudá-la com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Cordeiro, capelão do sistema prisional aqui da minha Grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através desse canal nós estamos dando o máximo e se esforçando para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Você católico, você espírita, você budista, você que não professa credo religioso nenhum, você é considerado como ateu, tem o meu total respeito. Só tem um grupo que não tem o meu respeito, a não ser se você se converter ao cristianismo. Por que, pastor, você joga pesado contra o grupo que o senhor fala que o senhor não tem um respeito? É o grupo, na minha visão, na minha ideologia, considerado como à toa. É isto mesmo, a palavra dura, a palavra pesada. Porque eles têm um pensamento furado, mais ou menos assim, cheio de demagogias, hipocrisias, cheio de soberba nos seus corações. Eles disseram mais ou menos assim: pastor Wagner, quando a morte física, se chegar a bater na minha porta, de qualquer um dos meus íntimos queridos, morreu, se acabou, se findou. Isto não é verdade. Eu quero dizer, senhoras e senhores, que a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27, mais ou menos assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois se segue-se um juiz. Como é que pode a pessoa ter a coragem, a audácia de dizer com seu coração cheio de soberba, de hipocrisias, de demagogias, falar que se a morte bater na porta, findou, acabou? O texto está dizendo que não. Ou seja, o homem ou a mulher há de enfrentar um juiz. Não tem ninguém imune, eu não estou imune. Nenhuma pessoa da raça humana está imunizado que não vai morrer um dia. Quero dizer que todos aqueles que nasceram vai morrer, ou mais cedo ou mais tarde. O homem ou a mulher tem que prestar conta ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28, está escrito, os escritor aos Hebreus, ele disse mais ou menos assim, no versículo 28 do capítulo 9: Jesus há de voltar pela segunda vez, sem pecado, para buscar, né, aqueles que aguardam e espera para a sua própria salvação. Não precisa ninguém de vocês apontar quem é que está aguardando para a salvação. Você que é um pouco inteligente já vai desconfiar e já vai ficar esperto. Pastor, é verdade. Eu estou fora porque eu não estou na palavra, não estou buscando, não sou de Jesus, não confessei Ele como Salvador. Então Jesus irá ter compromisso com quem que está na palavra, com quem que não fica dando sugestão de pastor, sugestão na igreja, porque tem muitos que tentam de lubriar, tentam enganar ao meu Senhor, mas ao meu Senhor ninguém se engana. Ao Espírito Santo que usa a boca do servo de Deus, ninguém se engana. Se você tentar querer enganar a mim, querer tentar enganar o Senhor Jesus, você está enrolado. Porque a qualquer momento o tapete seu será puxado pelo o Espírito Santo e você vai ficar envergonhado até a volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus ainda disse, lá em Mateus capítulo de número 10, versículo 32, é necessário que o homem tenha que confessar Ele como único e suficiente Salvador, senão ele não confessa o seu nome perante o Pai dele que estás no céu. Mateus capítulo 10, versículo 33 fala: se o ser humano confessar ele há de confessar o nome dessa pessoa perante o Pai dele que está no terceiro céu. É por isso que eu tenho a minha abertura de antes de entrar no estudo, eu tenho que estar
falando essas colocações. Ainda eu quero apresentar para vocês Marcos capítulo 16, versículo de número 16. O Senhor Jesus falou algo de subexcelência. Olha para vocês o que Jesus fala. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. E quantos milhares, ou milhões, ou bilhões em todo o planeta Terra que não crê, infelizmente, que Jesus Cristo veio a este mundo, morreu, cumpriu a sua missão, mas ao terceiro dia ele ressuscitou de entre os mortos. Eu quero, dentro da abertura do tema que eu vou estar falando, sobre 8 pontos sobre o Rio Jordão. Mas antes disso, nós vamos estar trazendo o tema, dando sequência, curiosidades misteriosas da Bíblia. O tema será Curiosidades Misteriosas da Bíblia, volume 3. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós estamos aqui no canal aprimorando os conhecimentos bíblicos para aplicar mais um estudo que não será um estudo da minha pessoa, mas um estudo revelado da parte do Teu Espírito Santo. Que eu desapareça e que o Senhor apareça assim no meu ministério. Que eu venha diminuir e que o Senhor cada dia venha estar crescendo-se no meu ministério. Muito bem, a partir desse exato momento, eu quero estar fazendo o volume 3 sobre curiosidades misteriosas da Bíblia Sagrada. Será o tema volume 3. E eu quero já dar a abertura mais ou menos assim. Você sabia porque o Jordão é um rio mais notório e misterioso da Bíblia? Veja bem, vou repetir a frase para focar no seu metabolismo e na sua faculdade motora. Você sabia que, presta atenção, você sabia porque o Rio Jordão é um rio mais notório e misterioso da Bíblia? Veja bem, ou seja, na famosa travessia do Rio Jordão, os levitas que levavam a arca de Deus, ao tocares aos pés nas águas do rio, foi dividido, ou seja, e todo o povo de Israel atravessou o Jordão aos pés enxutos. Em outras traduções, vai estar na tradução da Bíblia, os seus pés secos, ou seja, não molhou nada. E eu quero, dentro desta primeira referência, em Josué, capítulo de número 3, versículo de número 13, Josué, capítulo de número 3, versículo de número 13. Mas vocês podem meditar até o versículo de número 17. Eu vou ficar só com o versículo 13 do capítulo 3 de Josué, que nos disse assim: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que leva a arca do Senhor, o Senhor de toda, presta atenção, o Senhor de toda a terra, puseram-se a águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, aos que ver de cima, e se amontoarão. Ou seja, a expressão da palavra cortada e este montão que aconteceu, ou seja, para a água se cortar, tinha que ter um paredão de água de um lado
e um paredão-se do outro lado. Então, nós estamos falando aqui sobre curiosidades misteriosas da Bíblia Sagrada. Então, o primeiro ponto, você sabia porque o Jordão é um rio notório e misterioso da Bíblia? Veja bem, eu vou falar de 8 fatos verídicos que aconteceu no rio Jordão. Josué, eu estou trocando aqui os personagens, mas na verdade foi Josué. Josué convida de cada tribo uma pessoa, de cada tribo, para poder levar-se a arca da aliança. E eles tinham que passar do rio Jordão. E naquela época, segundo os historiadores, o rio estava o quê? Cheio, tempo que tinha muita água. E eles tinham que atravessá-la. E o único caminho mais curto para passar tinha que ser no rio Jordão. E o que me chama a atenção, que o povo de Israel, ao atravessar o Jordão, aos pés enxuto, em outras palavras, aos pés secos. Você imagina, você vai chegar com a arca, ao tocar os pés nas águas, o rio vira um paredão de um lado, outro paredão do outro, e eles passam em terra seca. Esse é o Deus de Moisés, é o Deus de Eliseu, certo? É o Deus de Elias, é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o meu Deus, é o nosso Deus, é o Deus de Josué, que aconteceu esse milagre. E o salmista, no Salmo de número 114, número 3, ele faz menção sobre que o mesmo fato que aconteceu com Moisés sobre o mar. O mar, não tem a travessia de Moisés ao Mar Vermelho, a mesma questão que aconteceu-se com Josué no rio Jordão. Eu quero falar de 8 pontos importantes que aconteceu-se no rio Jordão. Então o primeiro passo foi esse aí. O povo passou em terra seca. E eu quero já entrar no segundo quesito sobre os mistérios notórios que aconteceste no rio Jordão. O profeta Elias, com seus mantos, feriu as águas do rio Jordão. Aqui também vai ser outro fato, outro fator que aconteceu. O profeta Elias, com seus mantos, feriu as águas do rio Jordão, o qual se dividiu em 2 bandas e ajuntamentos com Eliseu. Atravessou o rio em seco. Aqui também foi um fato que aconteceu no rio Jordão. Eu vou falar sobre os 8 milagres mais importantes que aconteceu no rio Jordão, porque ele é um rio notório, ele é um rio misterioso. E dentro, por ele ser algo notório, misterioso, o profeta Elias, com seu manto, feriu as águas. Você imagina, você está com o manto, ele estava com o manto, joga sobre as águas vai o quê? Se abrir, vai se dividir para um lado e para o outro, e ele passa em terra seca com Eliseu. Para nós ver se isso é verdade, eu gostaria que vocês aí mesmo, em 2 Reis, agora 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 8. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 8, que nos diz assim: Então Elias tomou o seu manto, e presta atenção aí, ó. Então Elias tomou o seu manto e enrolou e o feriu as águas, as quais se dividiram para
os dois lados, na palavra lados, vocês podem estar lendo aí com pontuação que tem um ponto e tem o que? Uma vírgula. E passaram ambos em seco. Este foi o segundo mistério notório, misterioso que aconteceu no Rio Jordão. Eu vou falar de 8 questões maravilhosas que aconteceu no Rio Jordão. Estamos fazendo volume de número 3 sobre curiosidades misteriosas da Bíblia Sagrada. Então, vocês estão aí nesse exato momento com a sua Bíblia aberta. Aqueles que ainda não abriu, creio que depois vai pegar a Bíblia e vai examinar. E vai aprender sobre os 8 acontecimentos notórios, misteriosos que aconteceu no Rio Jordão. Então vocês viram aí 2 Reis capítulo 2, versículo 8. Então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, ou seja, um lado direito, o lado esquerdo, e eles passaram ambos em seco, ou seja, secou literalmente. Aqui não é figura, não é alegoria, e também não é aqui símbolo nenhum. Foi o que? Literal que a Bíblia narra. Esse foi o segundo ponto notório, misterioso que aconteceu no Rio Jordão. O terceiro, o profeta Eliseu que havia passado para o outro lado do Rio Jordão com Elias, novamente com o manto de Elias. Feriu-se as águas do Jordão, atravessou o rio em seco pela segunda vez. Um fato interessante aqui: o sucessor de Elias foi Eliseu. Eliseu também teve essa experiência. Ele provou o acontecimento que ele viu com os olhos dele acontecer com Elias. E Eliseu, ele vai ter também esta oportunidade, este privilégio maravilhoso de ver acontecer com seus olhos o milagre acontecer. Nesse fator, vocês vão ver aí 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 14. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 14, que nos disse assim: E tomou o manto que Elias lhe deixaram cair, feriu as águas. Aqui já é Eliseu. E disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu eles as águas, elas se dividiram para um outro lado, e Eliseu passou. Só que aqui, Eliseu, ele fez uma prova com Deus. E a prova que ele fez, ele falou: aonde que está o Deus de Elias? Meus irmãos, isso aqui é algo sobrenatural. Aqui foi algo que aconteceu instantaneamente. Ele ainda pergunta: onde que está o Deus de Elias? Talvez você está perguntando aí nesse exato momento: aonde que está o Deus do pastor Wagner? O Deus do pastor Wagner está aqui comigo lado a lado agora. E ele pode estar lado a lado de você e agora. O segredo é a pessoa não o quê? Duvidar em seus corações. O Tiago, ele escreve algo de subexcelência, de subimportância. Ele disse assim: a dúvida é como a onda-se do mar. Você se vai à praia, que vai ao mar, é uma onda após a outra. E o ser humano, às vezes, é cheio de dúvida. Aí entra o complexo no coração de muitas pessoas, que entra a incredulidade, igual Tomé. Tomé teve que, ao papar as mãos do Mestre Jesus, se ele havia ressuscitado. Jesus disse: não seja incrédulo, Tomé. Seja crente. Eu não gosto de usar a expressão de crente. Seja cristão. Veja as minhas mãos, que eu sou o mesmo.
Veja os meus pés, que eu sou Jesus, os pregos são os que perfurou o pé direito e o esquerdo, a lança que ultrapassou do lado direito, a coroa que eu levei sobre a minha cabeça. Imediatamente ele caiu por terra e pôde acreditar que realmente aquele que estava falando ali não era um fantasma, ele não estava tendo a imaginação de uma visão qualquer, tá certo? Ele estava literalmente vendo o Salvador Jesus Cristo. E quantas pessoas agora possam estar aí em sua casa com o coração cheio de incredulidade, que não acredita em nada. E eu estou mostrando aqui alguns acontecimentos notórios, misteriosos, de curiosidades que a Bíblia tem, que aconteceu lá no passado com esses homens de Deus. E este homem de Deus aqui disse: aonde que está o Deus de Elias? E Deus provou para ele: eu estou aqui. Você vai lançar aí sobre as águas. E o mesmo fator que aconteceu com Elias vai acontecer com você também, Eliseu. E diz a Bíblia que ele passou em terra seca. Vocês estão vendo aí, 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número que? 14. Vamos para o quarto acontecimento notório, misterioso, que aconteceu no Rio Jordão. O quarto, o profeta Eliseu teve o seu ministério muito ligado ao Rio Jordão. O profeta Eliseu, ele teve, o seu ministério muito ligado ao Rio Jordão, ou seja, fazendo o machado flutuar na superfície das suas águas. Meus irmãos, daqui a pouco eu vou mostrar a referência. Na lei da física, aqui eu vou mexer com os estudiosos, com as pessoas intelectuais, com as pessoas que da aula de física. Por quê? A Bíblia vai falar no versículo de 2 Reis, capítulo 6, versículo 6. Eu quero chamar a sua atenção, prender a sua atenção, que o moço que estava ali cortando algumas madeiras, algumas galhos ou árvore, próximo à beira do Rio Jordão, e, infelizmente, ele pega o machado de alguém emprestado. Ou seja, o machado não era dele. Se vocês meditarem 2 Reis, capítulo 6, versículo 5, vocês vão ver ele falando: meu senhor, quer dizer, o senhor dele era Eliseu. O machado, meu senhor, que eu tomei emprestado, não é meu. Ele ficou perturbado, ele ficou literalmente muito preocupado. É como se fosse que você pega uma ferramenta de alguém, você some ela, até você querer provar para a pessoa que sumiu, a pessoa não vai acreditar. Foi o que aconteceu com ele: meu senhor, que eu estava cortando madeira. Infelizmente, o machado que eu tomei emprestado caiu aqui, ó. E aí, a Bíblia é tão maravilhosa, meus amados irmãos, que o homem de Deus chamado Eliseu disse assim: aonde é que caiu o machado? Aí aquele senhor falou assim: meu senhor, caiu mais ou menos nesse rumo aqui. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, que aqui vai mexer com a física. Você que é professor de faculdade, o homem de Deus vai usar, não é um imã. O homem de Deus vai usar um pedaço de pau, um pedaço de madeira. E o que me chama a atenção, você imagina ele pegar um pedaço de pau. Pau não tem imã, não tem como uma coisa que caiu no rio, afundou, o machado é peso, afundou. Ele coloca o pau no rumo que o machado tinha caído, e diz a Bíblia que o machado vai o quê? Flutuar. Esse é o Deus das causas impossíveis. A olho humano, a pensamentos humanos, meu e seu, era impossível. Eu quero ver aí algum cientista, você que é físico, querer tentar me explicar. Milagre não tem explicação. Já vou responder para as senhoras e senhores que mexem na área de física, tá certo? E outra, lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz que para Deus nada será impossível. Mateus capítulo 21, versículo 22, o Senhor Jesus falou
que tudo que pede na oração com fé, crendo, há de receber. Agora eu quero ler com senhoras e senhores, segundo a Reis, capítulo 6, versículo de número 6, aonde nós vamos estar aprofundando sobre esse quesito maravilhoso do quarto episódio que acontecesse dentro do Rio Jordão. É um rio notório ou não é? É um rio misterioso ou não é? Porque muitos milagres aconteceram. Esse aqui é um milagre muito maravilhoso. Segundo a Reis, capítulo 6, versículo 6, que nos disse assim: perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau. Olha para vocês verem aqui. Cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Meu amigo, minha amiga, a Bíblia está dizendo que ele cortou um pau. Aqui a palavra de Deus desafia a ciência, desafia a lei da física. Você aí que é físico, que gosta desta matéria, que domina esta matéria, eu estou aqui em pleno século XXI trazendo esse estudo profundo, esse estudo que vai despertar que se você, talvez o seu coração é um coração endurecido, é um coração que não crê no poder de Deus. E isso aconteceu lá no Rio Jordão. É notório ou não é? O rio é misterioso ou não é? Aí você me pergunta, milagre não tem explicação. Ou seja, lá na época não tinha um imã. Se eu pegasse um imã e jogasse, o imã vai dar contato de puxar. É como se você pega um imã, tem um tanto de preguinho e você começa a brincar, o imã vai puxar todos os pregos, vai puxar todos os ferros. Aí Deus faz confusão na cabeça da raça humana, manda o homem de Deus cortar um pau e lançar. Aí o versículo 7 do mesmo capítulo 2 Reis disse assim: ele disse, levanta-se, e estendeu ele a mão e o tomou. Tá certo? O que aconteceu? O machado veio, flutuou. Estende a mão, moço. E quando ele estendeu a mão, o homem recebeu o machado que não era dele. O machado, ele era o quê? Emprestado. Porque o versículo de número 5 vai comprovar que era emprestado. Segundo a Reis, capítulo de número 5, versículo Segunda Reis, capítulo 6, versículo 5. Me desculpa. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 5, que disse assim: e sucedeu que, enquanto um dele deribava-se o tronco, o machado caiu-se nas águas. Tem um ponto e tem uma vírgula na palavra águas. E ele gritou e disse-lhe, olha aqui para vocês, tem um ponto e tem outro ponto aqui. Ai, meu Senhor. Vocês podem ver aqui que na palavra ai, tem um ponto e tem um pinguinho debaixo do ponto. Tá certo? Aqui, lá na frente também, Senhor. Porque era emprestado. Ele ficou o quê? Pilé, ficou meio perturbado. Meu Senhor era emprestado. Mas o milagre, o que aconteceu? Então, esse estudo que eu estou trazendo aqui, em pleno século XXI, não só a nível de auditório local da minha cidade de Mostarda, do meu estado de Minas Gerais, ou do meu grande Brasil, ou dos 4 cantos do planeta Terra, onde nós temos muitos gringos, nós temos muitas pessoas que nos acompanham nesse mundo de meu Deus. Por isso que o nosso canal chama Canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos. O nosso lema é Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o próprio Espírito Santo e breve Jesus há de voltar para buscar os seus escolhidos. A observação aos seus escolhidos. Quem não é escolhido está fora. É por isso que é bom você passar para o lado de cá, entregando a sua vida e confessando Jesus como o único e suficiente Salvador pessoal da sua vida, da sua alma.
Então, este aí foi o quarto ponto, misteriosamente, que aconteceu no Rio Jordão, foi a questão do machado flutuar, usando uma madeira, usando um pedaço de pau. Eu quero te dizer que através desse estudo, milhões, milhares ou bilhões de pessoas possam vir para os pés da cruz e dizer: Maranata, o seu significado, ora vem, Senhor Jesus. Então aí vocês viram que o Senhor desafiou a lei da física usando o homem de Deus chamado Eliseu. Você ainda tem dúvida? Claro que você, que é uma pessoa inteligente, não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida nenhuma, porque esse milagre aconteceu com o profeta sucessor de Elias, no caso Eliseu. Amém? Quinto milagre que aconteceu no Rio Jordão. Aqui também vai ser uma coisa sobrenatural. Eu vou falar de oito fatos extraordinários que aconteceu no Rio Jordão. Eu vou falar agora do quinto que aconteceu. O quinto foi o general Ciro Namã. O quinto milagre foi o general Ciro Namã. Para vocês entenderem, o amado do profeta Eliseu, amando, ou seja, amando do profeta Eliseu, se banhou-se 7 vezes no Rio Jordão e foi restaurado da lepra. Isso aqui também foi um milagre sobrenatural que aconteceu com o general Ciro Namã. Você imagina um general leproso e o homem de Deus chamado Eliseu manda ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. É notório ou não é? O Rio Jordão é misterioso ou não é, pessoal? Esse homem que era o general, ele não era uma pessoa qualquer. E a Bíblia narra para vocês entender, em 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 10 ao versículo 14. Eu vou ficar só com o versículo 14, tá, pessoal? Se vocês quiserem meditar do versículo 10 ao 14, amém, amém. Mas eu quero frisar só o versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Tá vendo aqui? Consoantes a palavra do homem de Deus. Na palavra Deus aqui está maiúsculo, tem um ponto e tem uma vírgula. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Então esse general da Síria, Namã, ele obedecendo a ordem do homem de Deus, e ele era ignorante. Namã, se vocês lerem os versículos anteriores, ele não queria, ele não aceitava ser subordinado de ninguém. Ele só queria estar por cima da situação. Ele só queria ser o quê? O cabeça. Mas o homem de Deus vai mandar, desce lá, mergulha 7 vezes, que você vai ser curado desta lepra. Então aqui foi o quinto episódio que ocorresse, que aconteceu no Rio Jordão. É notório ou não é? O Rio Jordão é misterioso ou não é, pessoal? Então aqui nós estamos aprendendo sobre o tema volume 3, curiosidades misteriosas da Bíblia Sagrada. Então aqui, vocês viram, então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoantes a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como uma carne de uma criança e ficou limpa. O que é que se tornar uma carne de uma criança, de um bebê? Quando um bebê nasce, a pele dele não é bem macia, bem molinha, bem linda. Você imagina, ele estava leproso, podre, fedido, e de repente voltou uma pele de bebê, uma pele de menino, como se fosse um menino recém-nascido. Esse é o Deus de Eliseu, é o meu Deus, é o Deus que opera sinais, opera prodígios,
opera maravilhas. Este foi o quinto. Vamos para o sexto episódio que ocorreste no Rio Jordão. Agora nós vamos entrar aqui e ver alguns milagres que aconteceu já no Novo Testamento, que ocorresse também nesse mesmo rio que aconteceu lá com esses profetas lá no passado. Então, o primeiro milagre que aconteceu no Rio Jordão, o primeiro profeta neotestamentário, João Batista, batizava pessoas arrependidas no Rio Jordão. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Nós vamos ver aqui em Mateus, capítulo de número 6, versículo, Mateus capítulo 3, não é 6. Mateus capítulo 3, eu falei a referência errada, capítulo 6, né? Mas é capítulo 3, tá bom, pessoal? É porque eu olhei muito rápido e achei que era o 6, mas é o 3, olha para cá o 3. Capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 6. A pregação de João Batista. Tá certo? Para você entender, nós temos que ler 6 versículos. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Dizia: arrependeis vós, porque está próximo o reino dos céus, porque este é referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparais os caminhos do Senhor, endireitais as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelos e cintos de ouros, e as suas alimentações eram de gafanhotos e mel silvestres. Então saía a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e todas as circunvizinhanças do Jordão. E era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vou repetir aqui o versículo de número 5 e 6. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e todas as circunvizinhanças do Jordão. Tá vendo aqui na palavra Jordão? Tem um ponto e tem uma vírgula. Dá o que? Ponto final. E era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Eu mostrei no Velho Testamento os milagres notórios, misteriosos que aconteceu com os profetas. E agora aqui vai acontecer com esse homem de Deus, profeta também, João Batista. Irmãos, isso aqui é profundo demais. Olha para vocês entenderem aqui a minha linha de pensamento. O primeiro profeta neotestamentários, João Batista, batizava pessoas arrependidas no Rio Jordão. Então, o primeiro homem de Deus que teve o privilégio, a oportunidade de fazer batismo foi João Batista. Pessoas que se arrependiam de seus pecados eram batizadas no Rio Jordão. Agora, para nós daqui a pouco encerrar esse estudo com chave de ouro, eu quero colocar vou colocar um personagem, não dois, só que eu vou mostrar duas referências diferencial e 2 acontecimentos que aconteceu no Rio Jordão com o Salvador Jesus Cristo. O próprio Deus, Jesus ele fez o papel 100% de Deus e 100% de homem, quando ele teve que seu ministério aqui terreno, aqui na face dessa terra. Esse aí foi o 6º. O 7º vai ser Jesus. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Então, o primeiro episódio do próprio Deus, que o próprio João Batista vai batizar o próprio Salvador, que é o meu Salvador, que é o seu Salvador, no próprio Rio Jordão. E ele deixou esse exemplo. E dentro desse exemplo, a hora que eu ler a referência aqui, em Mateus, capítulo de número
Mateus capítulo de número 3, versículo 13 ao 17, do versículo 13 ao versículo de número 17, o batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao versículo 17. Por esse tempo, dirigia-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Está vendo aqui? Ele, porém, os dissuadia, dizendo: eu, em que preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim? Quer dizer, João, até na sua humildade, não queria aceitar na primeira instância que Jesus fosse batizar por ele. Não, eu que tenho que ser batizado, meu mestre, pelo Senhor. Aí o versículo 15 disse assim: mas Jesus lhe respondeu: deixa por um enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Versículo 16. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram-se os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Versículo 17. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Está vendo aqui? Meu querido, minha querida, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, ele deixou o exemplo acerca do batismo. Esse batismo aqui não foi um batismo de expressão. Não. Foi um batismo de hermegia. Pastor, o que é hermegia? Ou seja, ele foi batizado todo o seu corpo. Não foi simplesmente colocar 3 pinguinhos de água, pegar uma esponja e bater dentro de um copo de água, de um vaso, seja lá o que foi, e expingir. Não. Jesus deixou o exemplo para batizar o corpo inteiro. E João Batista teve o privilégio de batizar o Salvador no Rio Jordão. E às vezes tem pessoas que falam no seu coração: para que batizar? Não tem nada a ver, o ladrão da cruz não batizou e foi salvo. Ali foi um caso específico. Ali não deu tempo ele batizar porque ele se arrependeu nos outros 30 segundos. Você não pode pegar esse versículo isolado e falar: não, para morar no céu não precisa batizar não. Cada caos é um caos. Entendeu? Mas se você está tendo tempo, já ouviu a palavra, conhece a palavra, está ouvindo essa palavra, e daqui a pouco você ignorar ela, aí que você está correndo o seu risco. Porque em Marcos 16, Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. O escritor foi Marcos, mas quem está falando ali é o próprio Jesus, não o escritor Marcos. E aqui o evangelista São Mateus, escrevendo no capítulo 3, ele fala no versículo 13, fala no 14. Jesus no versículo 15, ele só fala assim: ó, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Depois aqui em diante, quem dá a sequência da fala é o escritor, Mateus, o evangelista, que foi separado para ser discípulo, para ser um evangelista, para ser ganhador de almas. Alma se refere a homens. Aqui nesse canal eu estou fazendo a minha parte. Nós estamos evangelizando o Brasil e os 4 cantos do mundo através desses estudos que a gente posta diariamente aqui para a raça humana conscientizar e quando Jesus voltar, não ficar aqui lamentando quem foi que subiu. Meu amigo, minha amiga, este foi o 7º episódio notório, misterioso que aconteceu no Rio Jordão, o batismo do Salvador, e ele deixou o exemplo para toda a raça humana. O último episódio que aconteceu no Rio Jordão foi o episódio Jesus voltou do Rio Jordão cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 1 do capítulo 1. Agora nós vamos para o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo de número
4. Jesus voltou do Jordão, presta atenção, Jesus voltou do Jordão cheio do Espírito Santo. Esse foi o 8º episódio notório, misterioso que aconteceu no Rio Jordão. Então a minha Bíblia já está aberta nesse exato momento aqui, Lucas capítulo 4, versículo 1 do capítulo 4, que nos disse assim: e Jesus cheio do Espírito Santo, e Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo o mesmo Espírito no deserto. Isso aqui é profundo, meu amado irmãos, meus ouvintes, seguidores do canal, pessoas que têm nos acompanhado. Olha para vocês ver a profundidade. Evangelho de Lucas, esse aqui é o Dr. Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então hoje eu comentei sobre 8 episódios, sobre 8 acontecimentos notórios, misteriosos que aconteceu no Rio Jordão. E Jesus teve a participação de 2 acontecimentos que aconteceu no Rio Jordão. No Rio Jordão, Jesus foi batizado, deixou o exemplo para você, deixou o exemplo para mim, deixou o exemplo para João Batista, que teve o privilégio de batizá-la. E eu quero te perguntar nesse exato momento, se Jesus te pedir a sua alma hoje, agora, você sabe para onde que ela vai? Porque Jesus disse aqui em Marcos, capítulo 8, versículo de número 36. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu vou até meditá-la com vocês, lendo Marcos, capítulo 8, versículo de número 36. É isso mesmo, só vou ler para confirmar. Quem fala também é Jesus, o escritor é Marcos, mas quem ensina aqui é Jesus. Marcos capítulo 8, versículo 36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Pastor, você é contra quem tem dinheiro? Não, moço, eu estou falando aqui é para herdar os céus. O que adianta a pessoa ganhar o planeta todo? Ter vários tipos de contas. Eu não tenho nada contra. Você pode ter até 50 cartão. Ser o homem mais rico da terra. Você ter o seu dinheiro pode comprar a minha cidade toda. Mas o seu dinheiro não pode comprar a salvação. A salvação já foi paga. O preço de sangue, de cruz no Calvário, há mais de 2000 anos atrás, para me dar o direito, para te dar o direito. E você está tendo a oportunidade. O que adianta o dono do WhatsApp ficou trilionário, do YouTube, o dono aí dos aplicativos, do Instagram, do Facebook, está trilionário, não precisa de dinheiro para sobreviver, mas o dinheiro dele não pode comprar salvação. Os nossos políticos, as rainhas, os reis, né? A rainha da Inglaterra, trilionária, certo? Os maiores economistas do mundo, que economistas do planeta Terra, entendeu? Da Suíça não pode comprar a salvação. Não, seu dinheiro não pode comprar. O seu dinheiro, quem já pagou por você, pagou por mim, foi o preço de sangue no Calvário. Se você hoje aí na sua casa abrir seu coração e entender esta palavra, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode comprar o mundo todo, ter iate, ter avião, ter carro, ter prédio, ter tudo. Ter dólar, ter dinheiro, ter tudo. Mas se você não tem Jesus, você não tem nada. É como se fosse uma folha seca, que ela vai voando aí, ó, o vento vai tocando ela e você não sabe para onde o destino que essa folha vai cair. Mas Jesus hoje te chama. Jesus quer fazer uma morada perpétua dentro do seu coração. Quer riscar o seu nome do livro da morte, da condenação e escrever o seu nome no livro da vida eterna. Hoje é dia de oportunidade para você confessar Jesus, para você morar nos céus. Jesus te chama.
Jesus te ama. Jesus quer mudar o quadro da sua história. Ele quer que você tenha seu dinheiro, mas que você saia daqui salvo com ele. Nós temos muitos irmãos ricos, milionários. Nós temos aí o nosso irmão, o dono, que herdou aí de uma das pastas de dente. Ele é trilionário, é rico, entendeu? Eu quero te dizer muitos outros e muitos mídias que é milionários, mas tem Jesus no coração. Se morrer, ele não está preocupado com a riqueza que ele tem, está preocupado em morar no céu. E essa mensagem é para você preocupar, para você morar assim nos céus. Então fica aqui esta mensagem, fica esta palavra de alerta, de conscientização para o teu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse exato momento, eu te agradeço por meu espaço, pela minha oportunidade de mais uma vez estar aqui no canal aprimorando os conhecimentos, aplicando esse estudo abençoado que o teu Espírito Santo mais uma vez usaste os meus lábios. Fique todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu prometo, voltando, fazendo volume 4, dando sequência a esse tema, curiosidades misteriosas da Bíblia Sagrada. Fique todos na paz do Senhor Jesus.